Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Bom dia, meus amados e queridos ouvintes da Rádio Mundial. É um prazer imenso estar aqui com vocês toda madrugada de quinta-feira. Hoje, primeiro, é um dia maravilhoso, que eu acho que quinta-feira é um dia de Júpiter, né? Eu brinco sempre de que dia da semana trabalha. Qualquer dia eu quero falar alguma coisa sobre esses dias da semana, sobre esse potencial que existe em cada dia da semana, em cada referência da semana. E hoje quem rege a quinta-feira é Júpiter, né? E eu falaria o seguinte, que é uma propensão para as grandes energias, e é um horário, nos meus horários que eu conheço através da Rosa Cruz, de muito conhecimento, muitos estudos, é um horário da prosperidade, de ganhar dinheiro. Então, esse é um horário do ganhar, do obter, do direcionar. Aí fica nossas grandes questões, né? Eu brinco, estava perguntando agora para o Euri, eu falava assim, Euri, sobre o que eu vou falar, né? Aí ele falou assim, fala sobre a primavera. Eu falei, não é hora de primavera, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o estado de espírito, né? Sobre a depressão, sobre o aqui e agora. E nisso consiste exatamente o nosso potencial de trabalharmos o aqui e agora. A depressão, a ansiedade, são processos de transformações que o ser humano sempre busca, né? E como que ele busca essas transformações? Como que ele trabalha com essas transformações? Primeiro, a pessoa que tem depressão, ele vive muito de um passado, né? A pessoa fica muito focado no passado e esquece de focar o presente. E eu fico focado no passado o quê? Muita raiva do passado. Eu trabalho na psicanálise, né? Sou psicanalista, eu vejo quanto que as pessoas, quando ficam focado na depressão, focado nessa área de sem motivação, sem ter um porquê da realidade dele, né? Porque a depressão é a realidade de cada um, é um processo de evolução de cada um. Eu não falaria evolução evolução mesmo espiritual. Vamos trabalhar desse lado, porque normalmente a pessoa tem muita depressão, eu falo, através do quê? De ficar lembrando de coisas do passado, lembrando de situações do passado mal resolvidas, lembrando de acordos não concluídos, acordos que foi situações pelas quais ele não conseguiu desenvolver o potencial que ele precisaria desenvolver na época, ou que o deixou frustrado, ou que o deixou desmotivado, que eu falaria desmotivação, né? E a depressão nada mais é que isso, a falta de motivação por um futuro melhor. Então, o que eu faço? Eu fico focado naquela situação do passado, eu fico focado numa situação pela qual eu estou vivenciando e não quero largar, né? Então, é um apego a uma situação e que eu não estou querendo me distanciar. Aquilo é cômodo para mim, aquela é uma situação cômoda. As pessoas falam, mas Darcy, eu não quero isso. Realmente não é uma coisa da pessoa querer, está no inconsciente dele, está numa situação tão profunda, né, no ser dele, que ele não sabe buscar uma solução. E eu falo muitas vezes que a depressão nada mais às vezes é que a parte espiritual. Você não está conseguindo trabalhar a sua essência interna. A sua essência mesmo, gente. Porque quando a gente não tem uma motivação para o futuro, a gente entra. Porque a gente não tem um porquê do futuro. A gente não tem para buscar o quê? Tudo. Mas para quê? Você vai trabalhar empurrando as coisas com a barriga, vai trabalhar com aquele ânimo, só Deus sabe como chegou até a porta de casa. Às vezes a depressão chega até o nível que não gosta de tomar banho, não gosta de fazer muita coisa. Mas o que você precisa tem que começar por você.
Muita gente entra na depressão e ela é obrigada a ter medicamentos, né, para você conseguir sair dela, né? Porque você não tem coragem nem de levantar da cama às vezes, né? A pessoa depressiva, a pessoa que fica focada nesses sintomas, né, do passado, nesses sintomas de uma realidade que é dele. É uma realidade dele, ele acredita nessa realidade, ele põe fé nessa realidade. E ela acha que essa realidade é tudo naquele momento para ela, né, para a pessoa. E aí fica nessa, né? Não tem coragem de assumir nenhuma outra postura, a não ser a postura daquela situação que ele está vivenciando naquele momento. E nisso consiste a depressão. Agora eu te pergunto, o que está te incomodando tanto? Não só o passado que eu falo, gente, não precisa ser um passado de quando você era recente, de um namorado, às vezes é um passado, alguma coisa que aconteceu na infância que desencadeou agora por alguma situação. Desencadeou novamente. Como pode ser? Desencadeia. É isso que as pessoas, quando a pessoa não trata esse processo, essa raiva, porque eu falo muito que a depressão ela é muito raiva contida, é muita mágoas, né? As pessoas falam assim, eu tenho uma mágoa muito profunda. Eu falei, mas então, o que é uma mágoa? Muita raiva. É raiva contida, é o fígado mal trabalhado, é a falta de vida, a falta de motivação para uma vida melhor. Mas, Darcy, eu sou uma pessoa animada, eu sou uma pessoa que gosto das novidades. Falta de motivação. Como é que a gente consegue chegar a algum lugar se a gente não tem motivação? Se a gente fica focado naquela realidade que viveu no passado. Agora, mas assim, eu nem lembro nada do passado. É o bloqueio que a gente faz. A gente bloqueia o passado. A gente bloqueia a situação que nos incomoda. Eu acho interessante, quando eu faço na psicanálise, eu faço a pessoa reviver uma situação pela qual ela não aceita, né? É tanto que às vezes você fala a pessoa, uma suposição, né? Eu vou dar suposições. Às vezes uma pessoa critica muito a outra. Tudo que outra pessoa fala, ela critica, ela tem mania de perseguição, né? Porque todo mundo persegue ela, porque todo mundo faz isso, porque todo mundo faz isso. Ela nunca é responsável por nada, né? A pessoa depressiva, ela busca sempre um respaldo através de situações pelas quais ela não está querendo aceitar. Então eu vejo muitos, né, as pessoas quando chegam até mim, eles fogem da responsabilidade deles, porque é cômodo fugir. É cômodo eu chegar para as pessoas e falar assim, não é culpa, aconteceu isso naquela época, porque fulano foi responsável por isso, porque isso aconteceu comigo, porque é que você não viveu aquela época, é que você não viveu o que eu vivi. Gente, todo mundo teve um problema. Agora, a dimensão que a gente dá a cada problema é onde a gente chega a alguma conclusão. A dimensão que você dá ao problema é onde você chega o que você precisa saber. Mas você tem que descobrir o que o deixa tão deprimido, tão depressivo. O que te deixa? Já se perguntou o que as pessoas estão fazendo com você que você não está conseguindo se realizar? Não está conseguindo obter os resultados que você está querendo? Mas como que eu vou saber disso? Você vai saber. Porque quando aquilo que mais nos incomoda, aquilo que mais incomoda no outro, eu falaria bem isso, porque o mais me incomoda que o outro faz, é aquilo que mais a gente precisa ser trabalhado. Imagina, Darcy, é que eu não gosto dessa situação, não gosto disso, não gosto daquilo. Por que está te incomodando isso? Por que isso está te deixando irritado? Por que isso está te deixando em uma situação assim delicada, né? E eu falo o seguinte, eu sou uma pessoa que eu não nasci, o Eurinda falar sobre a paz, falar isso, aquilo. E eu falei, eu não nasci com a ciência da paz, né? A ciência da paz chama-se paciência, né? Eu não nasci com essa paciência, né? Então eu sou uma pessoa assim muito livre, gente, é isso que as pessoas não conseguem. Eu adoro ter liberdade de expressão, liberdade de ação, liberdade, né? E as pessoas confundem a minha liberdade com achar que eu tenho que fazer, que eu tenho que ter paciência com tudo. E tem uma hora que eu não tenho essa paciência. Eu simplesmente me afasto.
Não pela pessoa, pela situação. Não, é porque realmente eu não gosto de ficar dando muita satisfação das minhas atitudes. A minha vida particular, a minha vida, não diz respeito para ninguém. Eu sou dessa opinião, né? A minha vida particular, o que acontece comigo. Eu falo muito, eu amo as pessoas, eu amo, gente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu amo todo mundo igual. Eu tenho respeito por todos igual. Mas eu não gosto que fique me cobrando. Me cobrando situação, me cobrando reações, me cobrando momentos, né? Então, meus filhos, eles sabem até onde eles podem ir comigo. O meu companheiro de muitos anos, né, que eu tenho ele há mais de 40 anos, né, ele fala assim, mas você vive... Não vivo com ele. Nós temos um relacionamento, eu falo, é um namarido, né, na brincadeira eu falo que é um namarido de mais de 40 anos, porque... E o interessante nisso tudo, que eu falo assim, porque não me angustia eu não conviver com ele o dia todo, ou ficar a semana toda com ele. Não, isso não me angustia, isso me faz bem, porque eu tenho liberdade de expressão, e dou essa liberdade de expressão para a pessoa. Agora, a pessoa que tá comigo, ele me aceita do jeito que eu sou, como eu aceito do jeito que ele é, e não consiste o respeito um pelo outro, né? E eu falo isso porque tem muitas pessoas em depressão, porque não sabe ter esse respeito por ninguém. E acha que a outra pessoa que está do seu lado tem que dar, respostas imediatas. Às vezes porque fica 5 minutos sem responder no WhatsApp, já fica irritado, fica nervoso. O que será que ele está fazendo? O que você estava fazendo? Você não gosta mais de mim? Você percebe o quanto que as pessoas se angustiam por coisas bobas. As pessoas têm as coisas dela para fazer. E às vezes não é porque você está online no WhatsApp, como todo mundo fala, né? E que você não está fazendo nada. É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu vejo lá comigo, né? Porque às vezes, mesmo o meu companheiro, às vezes ele fala assim, eu te vi você online e você não me respondeu a minha pergunta. Eu falei, primeiro eu não estava com vontade de responder naquele momento, né? Então eu sou curta e grossa. Falei, primeiro eu não estava com vontade de responder naquele momento. E segundo, você me fez uma pergunta pelo celular. O que eu vou responder pelo celular? Aquilo que você quer questionar comigo. Isso é uma maneira que eu posso questionar pessoalmente, de alguma outra maneira. Mas não pelo celular, pelo WhatsApp. Sabe? Fica uma coisa muito informal. É o que está acontecendo ultimamente. O ser humano não tem mais contato com outro ser humano. Por isso que está tendo tanta gente depressiva. Tanta gente busca e não sabe o que está buscando, porque não tem nada mais junto. Não existe companheirismo mais. Porque a pessoa o tempo todo fica num computador mandando mensagem, fica o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo no Facebook, o tempo todo nessas redes sociais e não tem vida própria. E acha que todo mundo tem que estar à sua disposição, porque se está online tem que estar à sua disposição. E não é por aí. A tua vida continua. Você imaginou? Eu dou meu celular, meu WhatsApp na rádio. Você imaginou o que eu tenho de perguntas, né? Pessoas que me adicionam no WhatsApp. São muitas pessoas. E às vezes me mandam muitos questionamentos. Às vezes me fazem perguntas, pedem respostas. Às vezes eu chego uma hora que eu me perco em todos eles, que eu vou abrindo, mas às vezes são perguntas repetitivas, aí eu me perco, porque eu não sei quem que ligou primeiro, que ligou depois, aí às vezes com calma eu vou vendo isso, com muita calma, mas aí eu vou vendo um por um, mas isso eu preciso ter o quê? Tempo. E o que a gente menos tem é tempo. Porque a partir do momento que você fica o tempo todo naquele WhatsApp, naquele Facebook, você não tem tempo mais para você. Aí as pessoas entram em depressão. Porque aí ela fica magoada, porque a fulano de tal não respondeu.
magoado porque outra pessoa deu uma resposta atravessada porque já está cansado, magoado porque a empresa está falando não sei o que e ela fica o tempo todo no Facebook. Gente, é outra coisa seríssima. Muitas empresas estão mandando embora os funcionários, outras coisas, porque se vê que os funcionários ficam o tempo todo no Facebook. Você pensa que hoje em dia não é fácil descobrir que o funcionário está trabalhando ou não está trabalhando? Mesma coisa no WhatsApp. Então, é uma coisa que as pessoas começam a perceber o tanto que elas estão ficando fora da realidade, vivendo no celular. A pessoa não tem mais vida. E quando ela não tem mais vida, ela se torna magoável, porque ela não tem um contato humano. Não está tendo mais esse contato humano. E quando não tem esse contato humano, as pessoas entram em depressão porque eles vivem muito tempo sozinhos. Sozinhos. Por isso que ele fica na ansiedade, né? De pensando no passado que ela sonhou, que ela vivenciou, e que foi bom ou foi ruim, mas ela fica nesse passado. E achando que agora ela tem que controlar os outros através do celular, do Facebook. E quando não tem esse controle, entra em depressão. Porque aí percebe o qual vazio está a vida dela. Porque ela não se permitiu viver. Ela não se permitiu se aceitar como ela é. Aceitar a realidade que ela viveu exclusivamente de trabalhos, né? De Facebook, do WhatsApp. E o que é a depressão? Isso. É você não conseguir vivenciar o seu aqui e agora. Não aprendeu a ter amor. Amor, que eu falo de tocar outro ser humano como toca. Aprender a dar um abraço no ser humano. Aprender a ter calor humano. Hoje em dia não se tem mais isso. Por isso que hoje em dia tem tantas pessoas depressivas. Porque todo mundo agora vive em questão de WhatsApp e Facebook. E Instagram, e todo mundo sabe da vida de todo mundo. Mas ninguém sabe dentro de si o que cada um está sentindo de verdade. Porque eu coloco ali fantasia. O que eu coloco? Fotografia. Você percebeu o vazio que está em toda essa realidade? A pessoa posta um almoço, posta um jantar, posta não sei, mas ninguém dentro dela está sabendo o tanto que ela está incomodada perante a vida. O quanto que ela está vazia perante a vida. O quanto que ela não está percebendo que o tempo está passando e ela não tem ninguém do lado dela. Porque ela não sabe conquistar um amigo mais. Ela não sabe conquistar um amor. Ela não sabe conquistar um filho. Ela não sabe conquistar um vizinho. Antigamente a gente ficava no meio da rua, o bate-papo era no meio da rua, todo mundo sentado na cadeira e fazendo fofoca no meio da rua. Era real, era uma realidade diferente de hoje, mas pelo menos a gente tinha contato humano, gente. Eu tô falando agora que nem a Rádio Mundial, eu acho legal isso que ela tá fazendo agora, encontro com os terapeutas, de trazer o pessoal para ter contato, para ver que a realidade aqui dos comunicadores são seres humanos como outro qualquer. São pessoas que vêm, tomam um lanche. Me deu tosse. É a realidade. Isso que é calor humano que as pessoas não estão entendendo mais. E que precisam aprender novamente a desenvolver. A fazer as reuniõezinhas entre amigos, bater papo. Mas você vai em reuniões hoje, só que você vê em plena mesa de jantar, de almoço, todo mundo, cada um com o celular e mandando mensagem. Cadê o papo? Gente, outro dia eu tava na minha casa, tinha quatro casais de namorados. 4. Você sabe o que eles estavam fazendo? Os 4? Conversando no WhatsApp. Eu falei, Gauzada, daqui a pouco vocês vão ter filho também pelo WhatsApp, né? Que vão fazer o seguinte, vão falar, olha bem, ó, tá agora. Não, já, chegou. Nossa, ai, que gostoso, bem, foi legal. Tudo virtual. Vocês estão percebendo o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Né?
Eu falei um pouco da depressão, desse síndrome que está muito em cima agora de todo mundo, né? Que é a depressão, a ansiedade, e uma depende da outra. Todos esses sintomas da depressão nada mais é que depois fica na ansiedade, aí fica querendo saber por que ele é tão ansioso do futuro. Claro, eles não têm nada de presente. Só fica querendo saber o que vai acontecer no futuro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu não estou preparando nada, eu não estou plantando nada. Como que eu vou ter uma resposta de futuro? Mas vai dar certo no meu futuro? O meu namorado, minha relação, eu faço tarô terapêutico. O tarô do inconsciente coletivo, o inconsciente da pessoa, trabalhando o inconsciente, todas elas, o vazio que existe dentro delas. Trabalhei com... Então, eu ia trazer hoje, como eu falei, essa semana eu ia trazer o José Luiz Pires Camacho, que é meu professor, comendador, professor, mestre, doutor, né? Ele tem um currículo enorme, né? Ele além de ser psicanalista, ele é engenheiro elétrico, não sei, tem tanta coisa que ele tem que fazer. Ele ia vir comigo hoje e não deu certo, né? Porque hoje ele está em reunião. Ontem, né, ele estava em reunião e quando normalmente eu trago o convidado, eu vi um dia antes para ele gravar, né? Aí eu fui obrigada a gravar o meu, né? Claro que eu não podia ficar sem fazer o programa. Mas eu queria também agradecer, né? Claro, ele vai vir. Eu sei que uma hora ele vai dar certo e eu vou trazê-lo, que eu quero aproveitar ele para ele falar sobre o tarô terapêutico, o tarô do nosso inconsciente, né? O que o tarô faz, as vertentes que o tarô pode trabalhar em cada pessoa. É muito amplo mesmo. Mas eu trabalho, além do tarô terapêutico, da psicanálise transpessoal, né? Trabalho também com a numerologia transpessoal, que é o aqui e agora, o passado, o presente e o futuro, né? Que você tem que trabalhar, mas primeiro você tem que se trabalhar, se conhecer, se analisar, gente. Se você não aprender a se conhecer, você não sabe o passado, o presente nem o seu futuro, porque você não tem como saber nada se você não aprender a se conhecer primeiro. Também trabalho com pedras, né? Eu trabalho muito com japamala. Japamala são cordões de orações, né? Onde você tem uma repetição, né? Japa é repetições, né? Um cordão de repetições de orações. Eu trabalho muito, vocês percebem que no início do programa eu coloco o Panmeon. Então eu trabalho com esse mantra, que é o mantra da Mãe Kuan Yin, né? Que ele trabalha com amor incondicional, com amor. E é isso que eu faço, eu trabalho com amor. Eu não trabalho pela necessidade, eu trabalho pelo amor incondicional com as pessoas. Eu trabalho justamente com essas japamalas e pulseiras energéticas. Faço também as mandalas, né, através com pedras naturais também, onde você trabalha esse lado do quê? Da energia da pedra em cima de você, né? E tem um blog que chama Abracadabra, o Despertar Quântico da Consciência, onde lá consta, fica também meus programas gravados, toda semana tá colocando lá, ó, tá vendo? Ele já falou assim, acabou, 1 minuto, é sempre assim. Mas entre em contato lá, no Facebook também tem o Abracadabra, né? Numerologia transpessoal. Então, como eu também tenho Abracadabra, espaço holístico, né? Onde tá desenvolvendo esse lado das terapias transpessoais, terapias, numerologia, psicanálise, nutrição. Nós temos lá uma nutricionista, psiconutricionista, que é a Gisele Baroni, né? Tem bastante gente trabalhando com a gente, trabalhando esse lado psicológico da pessoa e trabalhando no porquê das coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas entre em contato comigo no telefone 5641 4015, 5641 4015 ou 99502 4333. Isso é o meu WhatsApp também, tá, gente? 99502 4333. Gente, tem uma semana abençoada, que Deus abençoe vocês e namastê. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.